Pessoal, tudo bom? Nós estamos na nossa oitava semana, né, do curso de Introdução ao Cálculo e hoje a gente vai falar sobre as relações métrica e trigonométrica no triângulo retângulo, né? Então a gente vai estar falando o conteúdo dessa semana, vamos falar, abordar primeiro as relações métricas e depois as relações trigonométricas, né? Bom, quando se trata, né, de todo o estudo sobre o triângulo retângulo, né, quem são os elementos, né? A gente fala elementos obrigatórios que compõem esse triângulo retângulo, né? Nós temos aqui na figura, né, o triângulo retângulo ABC, né, onde o ângulo reto, né, um ângulo de 90 graus em A, né, então nós falamos que é um triângulo retângulo em A, onde o ângulo de 90 graus está em A. Então, o que está oposto a esse ângulo de 90 graus, né, nós chamamos de hipotenusa, que é esse ladinho aqui, o A, todo isso aqui é chamado de hipotenusa, tá? E os lados B e C são chamados de catetos. Então, esse é o nossos elementos obrigatórios do triângulo retângulo. Nós temos a hipotenusa, que sempre é o lado maior, né, num triângulo retângulo, e nós temos os catetos, né, a formação dos catetos. Então, é reto, né, e o lado oposto ao ângulo reto nós chamamos de hipotenusa, enquanto os outros dois são chamados de catetos. Essa é a definição. Bom, traçando uma altura relativa à hipotenusa, nós temos, né, duas projeções, né, a gente chama isso duas projeções do, que a gente pode chamar, né, a projeção primeiro H, né, a medida H, e temos as projeções M e N, né? São as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, então nós temos a projeção M, né, e a projeção N. E dentro disso aí a gente vai tirar essas relações que são chamadas relações métricas do triângulo retângulo. A primeira relação métrica, né, que a gente pode falar é o teorema de Pitágoras, o famoso teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. E aí depois a gente vai tirar umas outras relações através de fazendo proporções, semelhanças de triângulo, né? Quando a gente faz esse desenho aqui, né? Essa projeção aqui, traçando esse triângulo aqui, nós temos dois triângulos retângulos, né? Pode observar que nós temos dois triângulos retângulos que são semelhantes, né? E aí daí a gente pode tirar algumas razões, dessas razões a gente tira outras relações métricas, né? Então, H é a medida relativa à hipotenusa, M é a medida da projeção do cateto AB, né, sobre a hipotenusa. N é a medida da projeção AC sobre a hipotenusa, então nós temos as medidas dessas projeções. Então, igual eu falei para vocês, a primeira relação, né, que a gente pode ter, né, métrica é o teorema de Pitágoras, né? E vamos tentar aqui exemplificar para vocês o que é o teorema de Pitágoras, igual eu falei para vocês aqui, né? O teorema de Pitágoras, na verdade, é a soma, né, da hipotenusa, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos seus catetos ao quadrado. Então, todo triângulo retângulo, quadrado da medida da hipotenusa, A, é igual à soma dos catetos dos catetos B e C, né? Então, nós podemos fazer essa demonstração, né? Existe outra forma de demonstrar o teorema, né? Uma delas é baseada na semelhança de triângulos, né? Considerando que a hipotenusa considerando o triângulo ABC, nós temos o triângulo retângulo em A e nós temos a altura relativa a H, né? Que é a hipotenusa. E aí nós temos que A é igual a M mais N, né? É uma das primeiras relações que a gente tem, uma das relações métricas, né? E daí a gente podemos separar colocar esses dois triângulos, né? E aí a gente consegue desmembrar ele, né? Quando faz essa coisa assim. E nós temos a semelhança de triângulos, né? Aí eu consigo, através da semelhança de triângulo, por exemplo, achar as outras relações métricas. Por exemplo, nesse caso aqui, desse triângulo, nós temos essas duas aqui que é a hipotenusa. Então, eu posso colocar C sobre A, né? É igual, por exemplo, a M sobre C. É uma relação. Eu tenho essas duas razões aqui, elas podem ser semelhantes, né? Ou C sobre A é igual, por exemplo, H sobre B. Então a gente consegue montar algumas coisas que temos em comum. São todos esses triângulos são triângulos semelhantes, né? Quando eu falo que é semelhante, esse tem o mesmo ângulo 90 graus, e esse ângulo aqui ele também é semelhante. Então, por isso que ele fala que é um triângulo semelhantes, porque eles apresentam o mesmo graus, né?
E os seus catetos, as suas hipotenusas, a gente consegue estabelecer razões, e dessas razões a gente consegue estabelecer relações métricas, igual eu mostrei para você. A sobre C, né, ou C sobre A, essa ordem aqui de coisa, é igual a B sobre H e C sobre M. E aí eu tenho a minha primeira relação, né? A vezes H é igual a B vezes C. Ou então B vezes M, né? B vezes M é igual a H sobre C. Ou então A vezes M é igual C ao quadrado, né? C vezes C. Nós sabemos que numa razão, né, nós temos isso aqui chamado de duas razões, e de duas em duas, que duas razões juntas formam uma proporção, e nós sabemos que a proporção, a gente multiplicando, né, os extremos com os extremos e o meio com um extremo, e aí dá o mesmo valor, então nós chamamos, né, isso aí nós estabelecemos então, uma razão proporcional. Então nós temos essas três relações. C ao quadrado é igual a M, né, A vezes H é igual a BC, né, e C vezes H é igual a B vezes M. Então a gente tem essas relações. A primeira é o teorema de Pitágoras, depois nós temos essas daqui que são outras três relações métricas do triângulo retângulo, né? Também pode ter outras relações, igual essa agora aqui, né? Eu tenho agora utilizando o outro triângulo, né? É, e aí agora a gente pega o lado N, né? Então a mesma coisa, eu tenho A sobre M, essa primeira relação aqui, né? Ou A sobre M é igual à relação é, C sobre B, aliás, C sobre H e, e B sobre B, né? E aí a gente consegue estabelecer essas relações aqui, ó. A sobre B, B sobre N e C sobre H. E aí eu tenho minha primeira relação, né? Que é essa que é A vezes H, né? É igual a B vezes C, né? Então quando eu multiplico A vezes H e eu tenho B vezes C. Também eu tenho outra relação. B vezes B que dá B ao quadrado é igual a vezes N. E a outra relação que eu tenho que B vezes H é igual a N vezes C. Então B vezes H é igual a N vezes C. Então nós temos essas relações métricas, né, do triângulo em retângulo, utilizando as projeções, né? E nós temos a outra projeção, que é C ao quadrado, né, igual a vezes M. E quando eu faço essa substituição aqui, eu obtenho, né, a demonstração do teorema de Pitágoras. Consigo demonstrar o teorema. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a M, né, mais a N mais a M, né? Como a N A mais N é A, então substitui eu vou ter A ao quadrado, né? Então eu vou ter B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a ao quadrado. Então é uma maneira de demonstrar essas relações métricas no triângulo retângulo. Outras relações métricas nós temos, né? Essa daqui, né? H ao quadrado é igual a M vezes N, né? É uma relação bastante importante que a gente vai utilizar muito. É uma relação que a gente vai ter bastante aplicabilidade, principalmente quando você trata de achar a altura relativa, né? A hipotenusa, né? Então a gente utiliza o produto, né, das projeções, né? Projeção M e projeção N, então eu tenho o meu valor da minha altura ao quadrado. Então, uma segunda relação importante, né? São essas duas também, né? Para mim achar qualquer um dos catetos, né? Por exemplo, se eu quero achar um cateto C, vai ser a hipotenusa vezes a projeção M, né? E se eu quero achar o cateto B, então vai ser B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção N, né? Então são algumas relações que são extremamente fundamentais, né, na hora de se eu estiver trabalhando com triângulo retângulo, encontrar esses lados aqui, tá? E a terceira relação que eu tenho, né, que A vezes H é igual o produto dos catetos, né? Então, a minha hipotenusa vezes a minha altura relativa à hipotenusa
é igual ao produto dos meus dois catetos, o meu cateto B e o meu cateto C. Tá? Em qualquer triângulo retângulo, né, o produto das medidas dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa. Tá? Então, resumindo, né, as relações métricas, então nós temos h ao quadrado é igual a m vezes n, a vezes altura, a hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos, né? O cateto c ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa vezes a projeção m, né? Então, o cateto b ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção n, né? Que é a projeção relativa ao lado o B, né? E aí é o que a gente mais chama, mais famoso, que é o Teorema de Pitágoras, né? Outra aplicação do Teorema de Pitágoras muito importante, né? Para a gente encontrar, por exemplo, a diagonal do quadrado, né? Então, a diagonal do quadrado a gente pode utilizar, né, o Teorema de Pitágoras. Então, d ao quadrado é igual a l ao quadrado mais l ao quadrado, né? Então, para mim encontrar a hipotenusa de qualquer quadrado, ou no caso de uma figura quadricular, retangular, também utilizo esse conceito. Então, a minha hipotenusa é igual lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Então, eu tenho duas vezes o lado ao quadrado, né? E tiro, né, a raiz de L, né, ao quadrado, vai ficar L. Então, a diagonal, né, vai ser L raiz de 2. Então, eu consigo encontrar o valor. Outra coisa, quando se trata de um triângulo equilátero, né, num triângulo equilátero, para encontrar a altura relativa, também eu utilizo o teorema de Pitágoras, né? Então eu tenho que a altura, eu tenho que L ao quadrado é igual a L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado, né? Então aí eu consigo utilizar, né, para me encontrar a minha altura relativa a um triângulo retângulo. Aí eu tenho que H ao quadrado igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, quando eu levo tudo ao quadrado, né? Então eu vou ter 3L ao quadrado, né? Eu vou tirar a raiz de L ao quadrado de 4, então eu tenho é, L, né, raiz de 2, né? L, né? Na verdade, raiz de 3 sobre 2. Então essa uma maneira de eu encontrar, por exemplo, a altura relativa é, de, um, de um triângulo retângulo. Tá? Esses dados são muito importantes, né, quando a gente vai trabalhar com os triângulos, né, e aí usar algumas aplicações de triângulo retângulo. Tá? Encontrar também uma das aplicações na geometria espacial, né, encontrar o valor da diagonal, né, de um paralelepípedo, né. Também a gente utiliza o conceito, né, que é d ao quadrado, né, é igual a, quando eu quero utilizar, né, temos o d ao quadrado é igual ao a ao quadrado mais o b ao quadrado, né. E aí eu consigo encontrar mais o b ao quadrado mais o c ao quadrado, que eu consigo encontrar a diagonal de um paralelepípedo. Isso aqui não é a diagonal de um retângulo, é a diagonal de um paralelepípedo, tá? Então vai ser todas as suas dimensões, altura, comprimento, largura ao quadrado. Aí eu consigo estabelecer quem é a diagonal desse quadrado, né? desse paralelepípedo, né? Do cubo já é uma coisa quase mais a mesma coisa, só que do cubo todas as três dimensões, né, altura, largura e comprimento são iguais. Então, na verdade, ela vai se dar assim, como A e B e C são iguais, então L ao quadrado mais L ao quadrado, eu vou ter 3L ao quadrado, então vou tirar o L ao quadrado para fora da raiz, vai ficar L raiz de 3, essa é do cubo, né? E aí eu preciso falar para vocês o objeto também dessa semana, que é as relações trigonométricas. A gente vai ver aqui três relações trigonométricas, né? Que é a relação seno, relação cosseno e a relação tangente. Então eu vou trazer para vocês a ideia do seno, a ideia do cosseno e a ideia da tangente. Então o que que vem a ser no triângulo retângulo, o que que vem a ser o seno? Seno vai ser a relação que eu tenho entre o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Então, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa nós chamamos de seno, tá? E eu falo sempre que aqui a altura, né, que é desse triângulo retângulo, dividido, né, pela minha hipotenusa. Então,
quando eu estou lá no topo da escada, então eu consigo achar a altura máxima, né? Dividido pelo trajeto que eu cheguei para essa altura aqui. Então, é a ideia que nós temos de seno. Então, o percurso, né, é a altura dividido pelo percurso. Então, seno, né, de alfa, de qualquer que seja o ângulo, né, é a altura dividido pelo percurso, ou seja, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quando a gente vai enxergar quem são esses elementos aqui, no triângulo retângulo, esse aqui é o cateto, né, oposto. E esse daqui nós chamamos, né, que é o percurso da hipotenusa. Tá? E esse aqui nós chamamos de cateto, no caso relacionado a esse ângulo alfa, o cateto adjacente. Então essa é a ideia do seno. Então, o cateto oposto à hipotenusa, ou seja, a altura, dividido pelo o percurso. Tá? E a ideia do cosseno, entendeu? É o afastamento, né, dividido pelo percurso. Então, a ideia do cosseno, mesma coisa que vai ser o meu afastamento dividido pelo meu percurso. Então, eu tenho o cosseno desse ângulo alfa. Né? E a ideia da tangente, né, é o percurso dividido da tangente, né, vai ser a altura dividido pelo afastamento. Então, para mim, quando eu quero saber a ideia da tangente, então vai ser a minha altura dividido pelo meu afastamento. Então, eu tenho a tangente desse ângulo. Tá? Então, altura dividido pelo afastamento, nós chamamos de índice de subida, né? Então, a gente tem a minha tangente. Então, nós temos essas três relações, métricas, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nós temos essas três relações métricas. O seno, né, que no caso é a altura, né, altura sobre o percurso, né? Nós temos o cosseno desse ângulo, eu coloquei ângulo alfa, né? É alfa aqui não tem, tá? Alfa é o afastamento, né, sobre o percurso. E a tangente de alfa, né, é minha altura sobre o meu afastamento. Então, eu tenho um índice, né, da minha subida. Então, nós temos essas três relações, são as três seno, cosseno e tangente, tá? E aí tem a definição para vocês, né? No caso aqui nós estamos trabalhando com um seno de 0 a 90 graus, né? Porque no triângulo retângulo a gente já consegue estabelecer, né, o maior ângulo possível que a gente consegue construir aqui para ser considerado um triângulo retângulo, né? É de 90 graus, né? Então a gente tem essas relações aí para definir, né, tanto o seno quanto o cosseno num triângulo retângulo. Então, essas relações aqui, G sobre H e O sobre C é a relação seno, da altura e o afastamento. Aqui nós temos do cosseno, né, O sobre H, né, O até H é relação O sobre G, que é o meu afastamento, né, o meu percurso, que é o meu cosseno, e a minha tangente, que é a minha altura sobre o meu afastamento. Né? Então aqui eu tenho a minha tangente também. Então temos seno, cosseno e tangente de qualquer que seja esse ângulo. Tá? Importante falar para vocês, né, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, né, de qualquer coisa também, essa relação que a gente pode ter de C ao quadrado mais A ao quadrado mais B ao quadrado mais A ao quadrado, isso vai ser igual a 1, tá? Então, quando tem seno e cosseno ao quadrado, isso vai ser sempre igual a 1. É uma relação muito importante, que é fundamental, né? Independente de qualquer valor que eu tenho aqui, de qualquer que seja o ângulo, vai ser sempre igual a 1. Então, essa é uma relação muito importante. Relações entre seno, cosseno e tangente. Então, se eu tenho um seno dividido por cosseno, eu obtenho uma tangente.
tá? Então, se eu tenho seno dividido pelo cosseno, eu obtenho a tangente. Então, a tangente de qualquer que seja o ângulo vai ser sempre o seno desse ângulo alfa sobre o cosseno desse ângulo alfa, tá? Então, é, então eu já consigo estabelecer isso, né? Ou, em outras palavras, né? E também outra relação importante, que a tangente de alfa é o inverso da tangente de beta do ângulo oposto. Então, se a tangente dessa aqui é o inverso dessa e essa aqui é o inverso dessa, e vice-versa, tá? E é importante também ter outras relações, que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, tá? E o seno de beta é igual ao cosseno de alfa, tá? Então são as relações também muito importantes de saberem, tá? Então essas duas relações aqui também são muito importantes, né? O seno de alfa é igual ao cosseno de beta, o cosseno de alfa é igual ao seno de beta, tá? São relações extremamente importantes. E aí as relações trigonométricas dos ângulos notáveis, né? Que a gente chama aqui nos ângulos 30 e 45, né? Então eu vou falar para vocês quem que é o ângulo de 30 graus, quem que é seno de 30, cosseno de 30, tá? E tangente de 30 é a mesma coisa, de 45 e de 60, tá? Então, ó, aqui nós podemos demonstrar cada uma delas, né? Por que o seno de 30 vale meio, né? Utilizando essa relação aqui. Então, ó, por exemplo, se eu pegar aqui esse ângulo aqui, ó, ele ficou seno 30 graus, né? Então, por que o seno de 30 graus vale meio? Então, é o cateto oposto, que é L sobre 2, que é 30 graus. Que é L sobre 2 dividido, né, o meu afastamento, pelo meu percurso, que é L, né? Então, quando eu vou fazer isso aqui, ó, eu vou ter, cancela isso aqui com isso aqui, vai ficar 1 sobre 2. Por isso que o seno de 30 vale 1 sobre 2. O cosseno de 30 vai ser meu cateto adjacente, que é, no caso, é a altura aqui, vai ser L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. Aí, mesma coisa, corta aqui, então eu vou obter raiz de 3 sobre 2. E a minha tangente de 30, né, ela vai ser quem? O meu cateto oposto, que é L sobre 2, dividido por L raiz de 3 sobre 2. Cancela, cancela aqui, então eu vou ter que a tangente de 30 graus vai ser 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. E aí eu vou fazer o processo aqui, né, de multiplicar os extremos com os extremos, então eu vou ter 2 sobre 2 raiz de 3. Aqui eu divido, vai ficar 1 raiz de 3. Então eu vou racionalizar essa raiz de 3. Então eu vou obter raiz de 3 sobre raiz de 9, que aí no caso é igual a raiz de 3 sobre 3. Então a tangente de 30 graus vale raiz de 3 sobre 3. E assim eu faço também para me achar o cosseno, como eu faço também para achar cosseno, o seno, cosseno e tangente de 60, como também de 45 graus. Então eu tenho estabelecido todos esses valores, né? O seno de 30 vale meio, raiz de cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2, o cosseno a tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3, como eu demonstrei, de 45 raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 é o cosseno de 45 e a tangente de 45. Então eu quero que vocês demonstrem para mim depois quais são os valores desses, faça a demonstração, né? Pratique fazer a demonstração de 45 e de 60. Demonstrei para vocês os 30 e vocês façam para mim, né, essa demonstração dos 45 e de 60, tá? Colocar lá no fórum para a gente estar discutindo sobre isso. Aí nós temos alguns exemplos, igual esse aqui, né? Qual seria o valor, né, de x aqui? Então eu posso usar qualquer uma das minhas relações, eu posso usar a tangente de 45, né? Por exemplo, para mim achar isso aqui, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, eu acho o valor de x, ó. Tangente de 45 vai ser x sobre x, né? Então a tangente de 45 eu sei que vale 1, né? Então aqui eu vou ter esse valor, né? Que vai ser igual a 1, né? Então aqui, quando eu coloquei x sobre x, né? Isso aqui vai ser igual a 1. Então é uma relação que eu tenho ali, que aqui é 1,
Aqui vale um, né? E aqui vale raiz de 2, né? Que é 1 vezes raiz de 2. Então eu tenho qual é a medida desse. E outra uma coisa importante para falar para vocês são sobre as leis, né? Daí a gente tem duas leis, a lei do seno e do cosseno, que é outro momento que eu vou trazer para vocês na minha próxima aula, tá? Um abraço.